Não sabe quem eu sou? Sou um fanático, sua idiota! O Fanático é um dos personagens mais fortes e resistentes dos quadrinhos dos X-Men na Marvel. O seu corpo possui inúmeros segredos e curiosidades, tanto em HQs quanto nos filmes, e aqui eu vou revelar todos eles pra vocês. Assista até o final e entenda por que o Juggernaut é tão formidável. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. O filme Deadpool de 2016 foi um enorme sucesso. Trazendo uma nova visão de filmes de super-heróis, o longa conseguiu arrecadar mais de 700 milhões de dólares em bilheteria. Por conta desse desenvolvimento maravilhoso nos cinemas, em 2018 nós tivemos a continuação. Uma grande surpresa foi a presença do Fanático nesse filme, já que a produção guardou esse segredo até o último segundo. Pois é, eles não divulgaram essa participação em lugar nenhum, né? Não tinha o Juggernaut em trailers, pôster, nem nada do tipo. Somente quando o público assistiu nos cinemas é que a sua participação foi revelada, né? Isso foi muito bacana. Acontece que tem muita coisa por trás dessa aparição. E uma delas é quem deu vida ao Fanático, que foi o próprio Ryan Reynolds. Sim, o ator que interpreta o Deadpool também interpretou o antagonista. Para começar, o corpo do Fanático é feito inteiramente de CGI. E claro, isso foi feito para ficar o mais próximo possível do visual do personagem nos quadrinhos. E como a gente pode ver nessas imagens de bastidores, foi construído um boneco com as dimensões dele, né? Para que os atores pudessem aí contracenar melhor. Algumas cenas nem tem a presença do tal boneco, nos confirmando que realmente o Juggernaut foi adicionado de forma digital, né? Só que é o seguinte, o Ryan Reynolds deu a sua voz para o ser gigante e ainda teve a sua aparência usada como base para desenvolver o rosto do vilão. Em poucas cenas aí, a gente consegue ver um pouco por dentro do capacete. E cara, é nítido que os traços são muito semelhantes ao do ator mesmo. Por estar muito presente nas histórias dos X-Men, muita gente acredita que o Juggernaut é um mutante. Acontece que isso não é verdade, tá? Pois seus poderes têm origens mágicas. Caim Marko, também conhecido como Fanático, não é um mutante na Marvel Comics. Ele ganhou seus poderes devido a uma joia mística pertencente a Cyttorak. Só para contextualizar para vocês, Cyttorak é um ser divino extradimensional e uma das entidades mais poderosas do universo Marvel. E aí, um certo dia, enquanto Caim Marko explorava uma caverna, ele encontrou a joia mística de Cyttorak, que concedia poderes sobrenaturais a quem a possuía. Caim, então, recitou o encantamento que o transformou no Juggernaut, um ser com força e resistência quase ilimitadas. Também aumentou enormemente o seu corpo humano, para proporções semelhantes aí às do Hulk, né? Tornando-o com cerca de quase 3 metros de altura e pesando pouco menos aí de 2 toneladas. É possível parar o Fanático? Bom, na Marvel Comics, né, o Juggernaut é conhecido por sua imensa força e resistência quase ilimitadas, o que o torna extremamente difícil de derrotar ou ao menos parar. No entanto, existem algumas maneiras sim de lidar com ele, embora nenhuma delas seja completamente infalível, tá? Uma das maneiras mais eficazes de lidar com o Juggernaut é por meio do uso de magia. Isso ocorre porque, como eu já disse, né, os seus poderes foram concedidos por uma entidade mística, através da joia de Cyttorak, e portanto, ele é vulnerável a ataques mágicos. Alguns personagens da Marvel que possuem habilidades mágicas, né, como o Doutor Estranho ou até mesmo a Feiticeira Escarlate, são capazes sim de enfraquecer ou deter o Juggernaut com seus feitiços. Outra maneira de lidar com o Juggernaut é através de ataques psíquicos. Embora sua invulnerabilidade física seja quase completa, o Juggernaut tem pouca resistência a ataques psíquicos. Ele mesmo sabe disso, né? Por isso ele usa o seu elmo. Assim como o Magneto faz, esse capacete é para evitar que entrem em sua mente. Mas assim, o seu capacete ele protege, mas ao mesmo tempo é o seu ponto fraco, né? Pois basta retirá-lo que enfrentar o Fanático se torna algo mais fácil. Personagens como o Professor Xavier e a Jean Grey já foram capazes de desativar o Juggernaut por meio de ataques mentais. Além disso, o uso de tecnologia avançada ou armas muito poderosas até pode ajudar a neutralizar o Juggernaut, né? Mas é improvável que isso pare completamente. Personagens como o Homem de Ferro e o Cable já foram capazes sim de causar algum dano ao vilão usando armas ou tecnologia.
Em resumo, embora o Juggernaut seja quase imparável, existem sim algumas maneiras de lidar com ele. A magia, ataques psíquicos e tecnologia avançada podem ajudar a enfraquecê-lo ou neutralizá-lo, embora nenhuma dessas opções seja completamente infalível, tá? Bom, eu já mencionei aqui no começo do vídeo a participação do Fanático em um filme live action, né? Porém, antes Deadpool 2, de 2018, isso já tinha acontecido no filme X-Men: Um Confronto Final, lá de 2006. Diferente da versão mais atual, em 2006 não foi usado CGI para criar o vilão, mas sim um ator foi chamado para atuar. O ator em questão era Vinnie Jones. Ele até possui uma boa massa muscular, mas a sua altura estava longe de ser comparada ao personagem dos quadrinhos. O Vinnie tem 1,85 de altura somente. Então, muito jogo de câmera foi usado para tentar passar a impressão de que ele fosse maior. E apesar do ator ter um corpo musculoso, não era o suficiente também. Foi necessário usar uma prótese de silicone para deixar o seu visual ainda mais forte, né? Bom, felizmente, para o filme de 2018, né, a produção foi mais fiel ao personagem. Por isso, tudo foi feito em CGI, o que melhorou absurdamente a adaptação. E olha que bacana, mano. Essas imagens que vocês estão vendo agora são artes conceituais do que poderia ter sido o visual do Fanático em Deadpool 2. Todas essas aparências foram descartadas para o corte final, porém, todas elas foram consideradas para realmente serem utilizadas. A maioria é bem estranha e eu realmente prefiro a que foi pro filme mesmo. Comenta aí pra mim quais desses visuais você prefere. Bom, pessoal, vocês já se perguntaram se o Fanático possui necessidades fisiológicas? Por exemplo, ele precisa se alimentar, ele precisa respirar, o seu corpo precisa de descanso depois de um longo período lutando? E é o seguinte, embora não haja muitas referências específicas sobre a necessidade de Juggernaut se alimentar ou não, há sim algumas evidências que sugerem que ele não precisa comer. Em Amazing Spider-Man número 229, Juggernaut é mostrado caminhando por baixo da água por muito tempo, mostrando assim que ele não precisa respirar. Inclusive, na edição seguinte, o Homem-Aranha o vence ao fazer com que ele caia em um poço de cimento fresco, onde ele vai afundando e ficou submerso por dias. Aí foi só na revista de número 629 que o Juggernaut revelou que para ele sair de lá, ele literalmente foi abrindo caminho por debaixo da superfície. Ele foi andando e destruindo quilômetros de pedras, terra e barro, onde ele mesmo disse que não precisou respirar. Em X-Men número 12, é contada a história de como Caim Marko encontrou a joia de Cyttorak. É revelado que quando ele conseguiu os poderes, a caverna que ele estava simplesmente desmoronou em cima do seu corpo. Ele ficou um gigantesco período cavando uma saída de lá, e em nenhum momento sentiu fome ou cansaço. Em X-Men Sem Limites número 12, Juggernaut estava preso dentro da própria joia do Cyttorak. Ele permanece assim por muito tempo, sem se mover, comer ou beber. No entanto, quando é acidentalmente libertado, ele retoma sua forma original sem demonstrar sinais de fome ou fraqueza. Na mesma HQ, ele tinha sido preso dentro de um vulcão por muito tempo também. Quando saiu, ele também estava super tranquilo. Esses exemplos sugerem que o Juggernaut não precisa se alimentar para sobreviver e que o seu corpo é capaz de resistir a longos períodos sem comida ou água. Ou seja, o que mantém o seu corpo de pé é apenas a magia da Pedra de Cyttorak. Eu já dei aqui alguns pequenos exemplos da força dele, né? Mas, de verdade, o quão forte o Fanático da Marvel é? Então, gente, o Juggernaut é considerado aí um dos personagens mais fortes da Marvel Comics. Sua força física é quase ilimitada e ele é capaz de realizar feitos impressionantes. Em termos de classificação numérica, a Marvel Comics costuma usar um sistema de classificação de poder, chamado aí de Power Grid, em que o Juggernaut recebeu 7 em força, que é a nota máxima, e também 6 em durabilidade, né? O que o coloca aí entre os personagens mais fortes e resistentes do universo Marvel. Nos quadrinhos, o Juggernaut já foi capaz de causar terremotos, destruir construções com um único golpe e resistir a ataques de seres extremamente poderosos, como o Thor e o Hulk. Inclusive durante a saga Planeta Hulk, que é onde vemos uma das versões mais poderosas do Gigante Esmeralda, o Fanático foi capaz de lutar contra o Verdão de igual para igual. Ele também já conseguiu levantar objetos incrivelmente pesados, como navios e edifícios inteiros.
Pois é, a força dele não é brincadeira não, tá? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.